O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bom ter você aqui comigo hoje. Se esta palavra está tocando seu coração, deixa um curtir, se inscreve no canal e nos comentários. Compartilha comigo o seu pedido de oração. Sabe o que mais? Dá uma olhadinha nos outros comentários também e reza pelos nossos irmãos que estão ali pedindo ajuda. Quando a gente reza uns pelos outros, criamos uma corrente de amor que fortalece nossa fé e mostra que ninguém está sozinho nessa caminhada. E olha, tem um desafio especial para você hoje. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar qual é. Você já se pegou olhando para o lado e se comparando com outras pessoas? Pedro fez exatamente isso hoje no Evangelho. Ele estava ali acabando de receber de Jesus uma missão linda e importante. Mas o que aconteceu? Ele olhou para o discípulo que Jesus amava e perguntou: E ele, Senhor, o que vai acontecer com ele? É tão humano isso, não é? A gente faz igual todo dia. Está ali recebendo uma bênção, uma oportunidade, um chamado de Deus. Mas em vez de focar no que Jesus está dizendo para a gente fica de olho no vizinho. Por que ela conseguiu aquele emprego e eu não? Por que a família dele parece tão feliz e a minha passa por tantas dificuldades? Por que Deus parece abençoar mais os outros do que a mim? A resposta de Jesus para Pedro é a mesma que ele dá para você hoje. Que te importa isso? Tu, segue-me. Não é uma bronca, meu irmão, minha irmã, é um convite cheio de amor. Jesus está dizendo: olha para mim, não para o lado. Sua história comigo é única, especial, pensada especialmente para você. Sabe como é quando você está numa fila e fica irritado porque a pessoa da sua frente está sendo atendida mais devagar? Você esquece que logo vai chegar a sua vez e que o atendimento que você vai receber vai ser feito pensando em você. Com Deus é igual. Ele tem um plano perfeito para a sua vida, mas você só vai enxergar se parar de olhar para o lado. Pedro queria saber o futuro do outro discípulo, mas Jesus mostrou que isso não era da conta dele. O que era da conta de Pedro era seguir Jesus. E sabe o que mais? Quando a gente para de se comparar e foca em seguir Jesus, a vida fica mais leve, mais bonita. Imagina se você estivesse caminhando numa trilha linda e em vez de olhar para frente, para o caminho que você tem que seguir, você ficasse olhando para o lado, vendo o caminho dos outros. Você ia tropeçar, ia se perder, ia deixar de ver as flores no seu próprio caminho. Jesus quer que você veja as flores da sua vida, as bênçãos que Ele preparou especialmente para você. Quando Jesus diz: tu, segue-me, Ele está dizendo: sua caminhada comigo é sagrada, sua história comigo é importante. Não desperdice essa oportunidade olhando para o que não é seu. É como se Ele estivesse dizendo: eu tenho tanto para te mostrar, tanto para te dar, mas preciso que você confie em mim e pare de se distrair. O final do Evangelho de hoje nos lembra que Jesus fez tantas coisas que nem caberiam em todos os livros do mundo.
E sabe o que isso significa para você? Significa que Ele tem recursos infinitos para cuidar da sua vida. Ele não vai deixar faltar nada para você por estar cuidando de outra pessoa. O amor de Deus não diminui quando é dividido, Ele multiplica. Então hoje, quando bater aquela vontade de olhar para o lado e se comparar, lembra da palavra de Jesus: tu segue-me. Olha para Ele, confia no plano que Ele tem para você e caminha com a certeza de que sua história com Deus é única e maravilhosa. Mas você sabe o que acontece quando a gente fica olhando para o lado como Pedro fez? A primeira coisa que nasce no nosso coração é a comparação. Você olha para a vida do outro e pensa: por que ele tem e eu não tenho? Essa comparação rouba a sua paz, rouba a sua alegria, rouba até a sua fé. Você começa a questionar se Deus realmente te ama. Mas Deus, Ele olha para você com os mesmos olhos de amor que olhou para Pedro. Ele não faz acepção de pessoas. O que Ele tem para você é tão especial quanto o que Ele tem para os outros. A segunda coisa que aparece é a ansiedade sobre o futuro. Pedro queria saber o que ia acontecer com o outro discípulo. Você também faz isso, não faz? Fica preocupado com o amanhã, com o que pode acontecer, com o que não pode controlar. Essa ansiedade tira seu sono, tira sua paz. Mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Quando Jesus disse: se eu quero que Ele permaneça até que eu venha, Ele estava mostrando que o futuro está nas mãos dEle. E a terceira coisa que aparece é a desconfiança no plano de Deus. Você começa a achar que Deus esqueceu de você, que Ele não sabe o que está fazendo na sua vida, que talvez você não seja tão importante assim para Ele. Mas Deus, Ele nunca esquece, nunca abandona, nunca falha. Deixa eu te contar uma história que recebi há poucos dias. Uma mulher chamada Ana Beatriz, lá de Joinville, Santa Catarina, me escreveu um testemunho que me arrepiou. Ela me contou que há 3 anos estava passando por uma crise profunda no casamento. O marido havia se tornado uma pessoa fria, distante, e ela sentia que estava perdendo não só o companheiro, mas também o pai que seus 2 filhos pequenos mereciam ter. Ana Beatriz me disse que chegou ao ponto de chorar todas as noites, escondida no banheiro para que as crianças não vissem. Ela orava, pedia, implorava a Deus, mas parecia que nada mudava. Um dia, ela estava no quintal estendendo roupa. Ela detalhou isso para mim. Era uma segunda-feira de manhã, o sol estava forte e ela estava pendurando uma camisa azul do marido no varal quando de repente veio uma palavra no coração dela: para de olhar para o que está errado e olha para o que eu posso fazer. Ela me disse que naquele momento parou tudo, deixou a camisa cair no chão e começou a chorar. Mas dessa vez não era de tristeza, era de alívio. Ana Beatriz tomou uma decisão. Em vez de ficar cobrando o marido, ela ia começar a orar por ele, a falar palavras de vida sobre ele, a tratá-lo como o homem que Deus queria que ele fosse, não como o homem que ele estava sendo naquele momento. O que aconteceu? Em 6 meses, me disse ela, foi como se o marido dela fosse uma pessoa totalmente diferente. Ele voltou a ser carinhoso, presente, voltou a brincar com os filhos. Hoje eles estão juntos, felizes, e ela terminou a carta dizendo: Frei, Deus não mudou meu marido, Deus mudou meu olhar. Você entende o que aconteceu ali? Ana Beatriz parou de olhar para o lado, parou de focar no problema e começou a seguir Jesus. Como Jesus disse para Pedro: tu, segue-me. E quando você faz isso, quando você para de se comparar e começa a confiar, algo sobrenatural acontece. Você começa a enxergar com os olhos de Deus.
Você para de ver o que está faltando e começa a ver o que Deus está preparando. Olha comigo de novo o que Jesus disse. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Jesus está dizendo que ele tem poder sobre o tempo, sobre as circunstâncias, sobre tudo. E se ele tem esse poder, você acha que ele não tem poder sobre a sua situação? Deixa eu fazer algumas perguntas para você agora. O que você tem olhado mais para os problemas ou para as promessas de Deus? Quando você acorda de manhã, o primeiro pensamento é de gratidão ou de preocupação? Você tem confiado mais no que você vê ou no que Deus fala? Essas perguntas são importantes porque a resposta vai mostrar onde está seu coração. A verdade é essa. Hoje Deus está te chamando para uma nova realidade. Uma realidade onde você não precisa mais viver na ansiedade, na comparação, na desconfiança. Essa palavra que você está ouvindo agora não é coincidência. Deus preparou ela especialmente para você. E sabe por quê? Porque o Evangelho termina dizendo que Jesus fez ainda muitas outras coisas, tantas que não caberiam em todos os livros do mundo. Isso significa que o poder dele é infinito. E esse poder infinito está disponível para você hoje. Mas você precisa fazer uma escolha. Você pode continuar olhando para o lado, se comparando, se preocupando. Ou você pode ouvir a voz de Jesus te chamando. Tu, segue-me. Eu profetizo sobre a sua vida hoje, baseado na palavra de Deus em Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, para te dar esperança e futuro. Deus não só sabe o que vai acontecer com você, Ele está preparando algo lindo para a sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você parar de olhar para o lado e começar a olhar para Ele. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está neste momento. Se está em casa, no trabalho, no ônibus, até mesmo passando por alguma dificuldade. Agora mesmo, Deus está te chamando para um encontro especial com Ele. Prepare seu coração, porque algo poderoso vai acontecer aqui. O mesmo Jesus que falou com Pedro está aqui, pronto para falar com você. Eu declaro com toda a força da minha fé, esta não é uma oração comum. Esta é uma oração que vai quebrar correntes, que vai mudar a sua vida. Deus já separou uma bênção especial para você que está ouvindo agora. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. A partir de agora, essas palavras são suas também. Ore comigo, repita em silêncio ou em voz alta. Faça desta oração a sua oração. Deixe que cada palavra entre no seu coração como uma semente de vida nova. Senhor Jesus, eu te louvo porque Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Obrigado porque Tu me conheces pelo nome, porque Tu sabes exatamente o que eu preciso. Eu te agradeço porque mesmo quando eu olho para o lado e me comparo com outros, Tu não desistes de mim. Tu continuas me chamando, Tu segue-me. E eu quero seguir, Senhor. Pai do céu, eu confesso que muitas vezes fico olhando a vida dos outros em vez de olhar para Ti. Perdoa minha ansiedade, perdoa quando eu duvido dos Teus planos para minha vida. Eu reconheço que Tu tens o melhor para mim, que Tua vontade é perfeita. Ensina-me a confiar em Ti, como uma criança confia no Pai. Jesus, Tu disseste a Pedro, o que te importa isso? Tu, segue-me. Hoje eu escuto essa mesma palavra para a minha vida. Eu paro de me comparar, eu paro de questionar, porque outros têm o que eu não tenho. Eu escolho seguir Teus passos, confiar no Teu tempo, descansar nos Teus braços. Espírito Santo, vem sobre mim agora mesmo.
Tira de mim toda ansiedade sobre o futuro, toda preocupação desnecessária. Enche meu coração com a paz que só Tu podes dar. Que eu saiba que se Jesus tem poder sobre todas as coisas, Ele também tem poder sobre a minha situação. Nossa Senhora, Mãe querida, intercede por mim diante do Teu Filho Jesus. Tu que soubeste confiar mesmo sem entender tudo, ensina-me a ter essa mesma fé. Que Maria passe na frente dos meus medos, das minhas dúvidas. Apresenta-me a Jesus como Tu fizeste nas bodas de Caná. Senhor, eu creio que Tu estás escrevendo uma história linda na minha vida. Assim como o evangelista João escreveu essas palavras verdadeiras, eu sei que Teu testemunho sobre mim também é verdadeiro. Tu tens planos de bem e não de mal para mim. Eu recebo essa promessa hoje. Jesus, Tu fizeste tantas coisas que nem todos os livros do mundo caberiam para contar. Isso me dá esperança, porque se o Teu poder é infinito, então não há situação na minha vida que seja grande demais para Ti. Nada é impossível para quem criou todas as coisas. Pai, eu Te peço, ajuda-me a parar de olhar para o lado e começar a olhar para cima. Que meus olhos estejam sempre fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Que eu não perca tempo me comparando, mas que eu use esse tempo para crescer em Ti. Senhor Jesus, eu entrego nas Tuas mãos todo o meu futuro. Eu não preciso saber o que vai acontecer amanhã, porque eu sei que Tu estarás comigo. Tu és o meu pastor, nada me faltará. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor do Teu nome. Eu decreto sobre a minha vida, eu vou seguir Jesus. Não vou mais viver na comparação, não vou mais viver na ansiedade. Eu vou viver na paz, no amor, na confiança, porque o mesmo Jesus que chamou Pedro hoje está me chamando. E eu respondo, sim, Senhor, eu Te sigo. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. E agora receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o Deus de toda consolação te abençoe e te guarde. Que Ele faça brilhar sua face sobre você e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte para você o seu rosto e te dê a paz. Que Jesus Cristo, mesmo que chamou Pedro para segui-lo, esteja sempre ao seu lado, guiando os seus passos, iluminando o seu caminho. Que você nunca mais se sinta sozinho, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que o Espírito Santo encha seu coração de paz, tire toda ansiedade, toda preocupação desnecessária. Que Ele te dê sabedoria para viver um dia de cada vez, confiando sempre no plano perfeito de Deus para a sua vida. Que Nossa Senhora interceda por você e por sua família, protegendo vocês de todo mal, cobrindo vocês com seu manto maternal. Vá em paz e que a paz do Senhor vá contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe aquele curtir maroto, se inscreve no canal para não perder nenhuma palavra de vida e compartilha com aquele amigo, aquela amiga que precisa ouvir que Deus tem um plano lindo para a vida dele. E agora o desafio que eu prometi. Se você ouviu essa oração até o final, se você rezou comigo de coração, escreva nos comentários essas duas palavras que Jesus disse no Evangelho de hoje. Tu segue-me. Assim eu vou saber que você ficou aqui até o final, que você realmente se entregou nesta oração e eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.